tudo bem? Vamos para mais uma porção da Palavra de Deus. Você já ouviu essa expressão, eu sou verme, mas não homem? Você já viu essa citação nos versículos bíblicos, na Bíblia, em algum estudo? Nós vamos estar usando a nossa ferramenta Versículos Comentados. Vamos pegar aqui no sumário. Vamos aqui em Salmos, capítulo 22, versículo 6. Vamos clicar aqui, o programa já vai levar para nós para o texto base que nós vamos ver neste dia. Diz aqui: mas eu sou verme, não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. O salmista relata essa citação sobre ele, mas na realidade, profeticamente, essa citação resulta na pessoa de Jesus. Muitas vezes já ouvimos comentários quando Jesus está ali na crucificação, ele cita Elohim, Elohim, por que me desamparaste? Ou Deus meu, por que me desamparaste? Já ouvi várias pregações falando a respeito que Jesus foi abandonado por Deus, abandonado pelo seu próprio Pai. Mas nós temos que entender um pouco do contexto da época ali do primeiro século. Na realidade, nas sinagogas, o mestre, quando ele ia ensinar aos seus discípulos, aos talmidins, a palavra de Deus, quando ele chegava lá, ele citava o começo de uma leitura e pedia para que os seus discípulos, seus talmidins, pudessem fazer a declamação, de todo o texto bíblico. Então Jesus, quando está ali na cruz do Calvário, na realidade, quando ele cita Deus meu, por que me desamparaste?, ele estava querendo trazer a memória daquele público que estava ali. Temos que entender que aquelas pessoas que estavam vendo aquele momento da crucificação tinham conhecimento da palavra de Deus. Então, quando ele cita Elohim, Elohim, Deus meu, por que me desamparaste?, é como que viesse um flash na mente daquelas pessoas e elas foram levadas a ver, a refletir sobre o Salmo 22. E lá no Salmo 22 fala sobre o momento da crucificação, fala sobre o momento dos sofrimentos, tudo que aconteceu ali com Jesus. Tá? Isso é um estudo para que a gente possa fazer mais detalhado mais para frente, é um estudo um pouco extenso, mas aqui nós vamos conter aqui nos Salmos 22, versículo 6. Mas tendo essa ideia, quando Jesus invoca o Salmo 22, ele está trazendo a memória daquele povo que estava ali, tudo aquela descrição profética do Salmo 22, mostrando que aquela passagem referia-se àquele momento específico ali da crucificação e referindo à sua própria pessoa, ok? O Salmo 22 é a referência citada por Cristo na cruz. Nesse salmo existem várias descrições proféticas sobre tudo o que está ocorrendo naquele momento, mas uma em especial requer ser observada de forma mais profunda, pois muitos a desconhecem, e esse é o trecho: mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Existe um verme lá em Israel, um tipo de lagarta chamada Coctus illicis. Quando a fêmea da lagarta Scarlet estava pronta para desovar, ela prendia o seu corpo ao tronco de uma árvore, fixando de maneira tão firme e permanente para jamais sair. Os ovos depositados por debaixo do seu corpo eram desta forma protegidos até que as larvas fossem chocadas e fossem capazes de assumir o seu próprio ciclo vital. Quando a mãe morria, o fluido carmesim manchava o seu corpo e a madeira em volta. Dos corpos mortos destas lagartas escarlates fêmeas eram extraídas as tintas comerciais da antiguidade de cor escarlate. Perceba que a ilustração, isso nos dá acerca de Cristo. Era sobre isso a que ele se referia quando disse: sou verme e não homem, morrendo no madeiro, derramando o seu próprio sangue para que conduzisse muitos filhos à glória. Então Jesus usa essa expressão, Yeshua usa essa expressão, mas eu sou verme, tendo em mente o que nós citamos anteriormente. O povo daquela época tinha o conhecimento dos Salmos 22 e tinha conhecimento desse verme, que quando ele ia fazer a sua procriação, ele fixava-se no madeiro de tal forma que prendia o seu corpo para que nenhum outro ser pudesse tirá-lo, e seus ovos ficavam ali cobertos pelo seu corpo. Quando a mesma morria, soltava-se
essa cor, né? Esse fluido carmesim que manchava ali todo o corpo dela, como também todo o madeiro. Jesus, quando ele está lá na cruz, ele também tem o seu corpo fixado na madeira. E lembrando-se e tendo em mente que todas as outras pessoas que eram crucificadas, geralmente elas eram amarradas. Mas Jesus, diz as Escrituras, ele foi transpassado, ele foi fixado realmente ali no madeiro de forma semelhante a esse verbo. E quando ele está ali no madeiro, o seu sangue mancha todo aquele madeiro, mancha a cruz, e ele fica ali de tal forma, ele poderia sair, ele poderia tirar a sua vida dali, mas como diz a própria palavra, ninguém tira a minha vida, eu de bom grado a dou. Ele fica crucificado por nós ali para que ele pudesse gerar filhos para Deus, que são todos aqueles que aceitam as Sagradas Escrituras, aceitam os mandamentos, aceitam as instruções e têm em Jesus o seu Senhor e Salvador. Por isso o texto diz assim: porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Isso está em Hebreus capítulo 2, versículo 10, falando a respeito de Jesus. Jesus morreu por nós ali na cruz do Calvário, passou por sofrimento para que pudesse gerar filhos para Deus. Esta é uma pequena parte do Salmos 22, que nós estamos vendo aqui o versículo 6, que relata sobre essa questão do verme. Por que é citado? O salmista na época não tinha esse conhecimento profético, provavelmente, do que ia acontecer com o Messias. Ele estava falando de si, ele estava falando ali do seu momento de dificuldade, ele estava relatando aquilo que ele estava passando. Mas profeticamente Deus usou a sua boca e a escrita para trazer a nós e para revelar algo que aconteceria no futuro. Por isso, Jesus cita o Salmo 22. Se você tiver interesse e mais conhecimento da Palavra de Deus, venha participar conosco dos estudos que nós estamos ministrando neste canal. Você vai ser realmente abençoado, acredito, porque é a Palavra de Deus sendo explicada passo a passo, versículo por versículo. Ok? Esta é uma porção da Palavra de Deus para o dia de hoje. E como nós citamos no começo, nós temos essa ferramenta Versículos Comentados, já está à disposição. Caso você queira adquirir, nós vamos deixar logo abaixo da descrição o nosso contato para que você possa entrar em contato conosco. É um material riquíssimo que nós estamos preparando para você. Como você pode olhar aqui, nós já temos vários versículos comentados e a ideia é sempre estar atualizando, ou seja, a cada dia, a cada momento nós vamos estar colocando mais uma porção da Palavra de Deus, trazendo embasamento bíblico, história, relatos e também analisando muitas vezes no original, como está ali no original, no hebraico, algumas palavras que dão um entendimento maior para as nossas vidas. Caso você tenha interesse, entre em contato conosco. É um valor simbólico que nós estamos cobrando para estar enviando para você esta ferramenta que você pode usar tanto no computador, como nós estamos usando aqui nesse momento, como você também pode usar no celular. É um e-book, tá? Em PDF que você tem acesso. Você clicando no sumário aqui, você é direcionado para cada página onde fala sobre cada versículo que está especificado ali. Você clicando aqui embaixo nesse símbolo da casinha, desse home, você é direcionado ao sumário novamente e assim você pode fazer as pesquisas, ok? Estou dando aqui um pequeno exemplo de algumas ilustrações, de alguns versículos já comentados, já relatados aqui por nós, e eu acredito que vai ser uma bênção para a sua vida, ok? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, um forte abraço, um beijo no coração com todo respeito, todo carinho e até a próxima vez. Shalom, shalom, Deus Rei fiel. Amém? Glória a Deus.